Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e chegou o grande dia da nossa estreia para valer agora, né? Já estávamos na Libertadores, claro, mas eram as fases ali de pré-Libertadores, agora sim, fase de grupos. Que maravilha! Chegou finalmente o dia 3 de abril, 19 horas, tá? Fiquem atentos ao horário aí, que não é comum, né? Para partidas à noite, né? 19 horas no Newton, casa cheia. Vou falar já do jogo, né? Primeiro, temos que falar dos assuntos chatos, maçantes, irritantes até, que é a repercussão das falas do John Textor, né? O presidente Júlio Casares, do São Paulo Futebol Clube, deu uma declaração, gravou um vídeo, disse que tomará as medidas cabíveis na justiça comum e esportiva. A Leila está prometendo também se manifestar hoje, a Leila Pereira, né, presidente do Palmeiras, aquela chatice que a gente já sabe. Quando eu falo aqui, gente, é importante, né, deixar bem claro que eu tô sempre, claro, né, ou quase sempre, do lado do Textor, né? Eu acho que o Textor já é bem grandinho, é um empresário de muito sucesso, né? Todo mundo sabe a história dele, né? Enfim, ele com certeza é um cara muito bem assessorado também, né? Sabe o que está fazendo, né? Quando eu comentei aqui ontem só que era importante o Textor às vezes segurar um pouco a onda, né? É porque, de fato, ele não conhece a cultura brasileira, e aí que eu acho que seria importante caras como o Durcésio, que ele ouve muito, né? De repente o próprio Tairo, né? O Tairo Arruda, conversar com o Textor qual que é o momento certo de soltar, né, essas bombas aí na imprensa, né? Então o Textor está sendo né, vítima aí, alvo preferido dos jornalistas, e aí é aquela reflexão de sempre, né? Em vez dos jornalistas, e aí estou falando generalizando, claro que não são todos, mas boa parte da imprensa, pensar assim, poxa, temos hoje um dirigente que finalmente quer acabar com a corrupção no futebol brasileiro, né? E é meio que óbvio, né, que ela existe. Já tivemos casos recentes aí envolvendo jogadores brasileiros, tanto aqui no futebol brasileiro como também até na Europa, né? Essa questão toda de apostas, enfim. Então, assim, em vez da imprensa pensar assim, bom, beleza, Textor, então você poderia falar mais do assunto, já que você tocou no assunto, falou agora de jogos pontuais, né? Quando que você pode dar uma coletiva, de repente, abordando, ou não pode falar do assunto, vamos esperar o Ministério Público se manifestar, né? Mas não, a imprensa prefere, em boa parte delas, né? Volto a dizer, não são todos, pegar esse discurso que é do Palmeiras, né? Eu vi ontem no próprio Sport TV alguns repórteres, até que eu respeito muito, mas encampando esse discurso de que o Textor de fato está agindo como um cartola à moda antiga, como um cartola caricato, como foi, né, o xingamento aí que o Palmeiras fez, né? Se não foi xingamento, né, a ironia, né, o deboche com relação ao John Textor. Então, assim, para evitar esse desgaste todo, eu acho que o John Textor poderia, talvez, tá um pouco mais low profile, já que ele é americano, né? Ficar mais na dele um pouco, ficar um pouco minha opinião, tá? Nem todo mundo aqui é obrigado a concordar. Se vocês discordam, acham que o Textor tá mandando bem, tem que botar mesmo fogo no parquinho, né? Como foi, inclusive, a chamada do Sport TV ontem à tarde, né? Era justamente essa, era fogo no parquinho, a foto do Textor e umas chamas, assim, usando aquele termo lá, global, né? Enfim, então, isso que eu acho que o Textor às vezes se expõe demais, né? Dá margem, né? E parece que ele gosta disso, né? Ele dá margem a que a imprensa fique ensandecida, que os adversários que já tinham raiva, né, da SAF do Botafogo ser tão bem sucedida, ficam com mais raiva ainda, né? E eu não sei se isso é legal, né? É simplesmente um questionamento. Acho que nenhum torcedor do Botafogo hoje, de sã consciência, sabe exatamente, será que o Textor está fazendo o caminho que é o ideal? Será que ele deveria ficar mais contido? Ou se ele começa a falar, ele deveria logo jogar tudo no ventilador? Não sei, né? É difícil dizer. Comenta aí embaixo a sua opinião.
né? Então, basicamente é isso, não é uma questão de ser puxa-saco ou de ser crítico, né? Eu acho só que, já falei isso alguns dias atrás, às vezes o próprio torcedor do Botafogo, né, ele se contagia por esses comentários dos torcedores adversários, né, dos jornalistas que torcem para outros times, que não simpatizam com o Botafogo, e aí adotam esse discurso de que o Textor é maluco, de que o Textor não deveria falar isso, né? Eu acho que a gente tem que ter uma cautela, tem que esperar de fato aí, né, os próximos dias, mas num primeiro momento me parece que o Textor às vezes passa um pouquinho do ponto, né? E ele tem tentado, ele tem melhorado, né? A gente lembra logo que ele assume a SAF, ele falava ainda mais, ia muito no Twitter, né? Soltava muitas bombas lá no Twitter. Agora ele estava um pouco mais comedido, mas com esse assunto, né, dos resultados, ele voltou realmente a ser aquele Textor mais, digamos assim, polêmico, né? E naturalmente tem gente que acha, e eu também concordo, que o Botafogo está num momento de calmaria, né? A gente vai ter uma estreia hoje importantíssima e não precisava, talvez, ter tanta polêmica aí fora das quatro linhas, né? Mas claro que o Fábio Matias está ali com o grupo, todo mundo concentrado no jogo, não deixar se contaminar aí por toda essa fofoca, né? Que chegou até o Senado, né? Chegou até o Senado. Ontem até vi o senador Jorge Cajuru, né? Só que assim, meio que trocando as bolas, né? É impressionante como uma crítica que a gente pode fazer aos políticos, né? Quando tem um assunto que a gente tem amplo domínio, como é o futebol, a gente vê o quanto que os políticos se atrapalham, se confundem, trocam nomes, né? A gente viu que o Botafogo não foi nem falando oral, foi escrito mesmo. O Botafogo é chamado de Botafogo Futebol Clube, né? Em vez de regatas, de futebol e regatas. O Cajuru, que é um cara que veio do esporte também, trocando as bolas. Aí eu já não sei se é questão da idade, se é desinteresse pelo assunto, se é simples, né? Assim, tipo, vou ignorar o Botafogo. Então, dizendo que ele começa falando que o Textor é dono do Arsenal. Aí alguém sopra para ele, não, é o Crystal Palace. Aí eles corrigem e tal. Então, uma série de confusões ali com nomes, né? Que a gente já dá mostra ali de quanto que, né, os políticos estão pouco acostumados, estão pouco familiarizados com o assunto de futebol. Mas a boa notícia, né, é que será investigado. Parece que tem 100 partidas aí, ou mais de 100 partidas, que estão aí sendo investigadas, vão ser investigadas, né? E o Textor deve ser um dos primeiros a depor no Senado, né? Tomara que não acabe em pizza, né? Tudo que a gente quer. Eu acho que o objetivo principal, né, do próprio Textor, né, é que tudo seja passado a limpo. Não é a questão de porque o Botafogo está chorando porque perdeu o título, não é nada disso. É simplesmente, né, se onde há fumaça há fogo, né? Então, assim, vamos averiguar. Será que é verdade mesmo? Tem jogadores aí se vendendo, que tem árbitros também sob suspeita? Tem que ser investigado. Enquanto isso, a CBF, que claro, né, por mais que ali o Edinaldo tivesse começando a ter uma aproximação com o Textor, a CBF está incomodada com essas falas do Textor, né? E há 11 dias, 10 dias aí do início do Brasileirão, não temos ainda a tabela totalmente definida, né? Totalmente definida. Então, realmente são coisas que o futebol brasileiro ainda tem muito a melhorar, né? Tô vendo aqui, proprietário do Botafogo Futebol Clube. Já começou por aí o show de horrores, né? De erros em relação ao Botafogo, né? É um ofício divulgado pelo jornalista Túlio Amâncio da Band, tá? Esse jornalista, deixa eu ver aqui, que falou, John Textor, proprietário do Botafogo Futebol Clube. Pô, o cara não se deu nem o trabalho de pesquisar, né? Tudo bem, de repente o cara não é obrigado a entender de futebol, né? Mas é um mínimo, né? Pesquisar ali antes de escrever uma coisa. Gente, vamos falar de coisas mais agradáveis. Ontem o nosso co-irmão Lyon, né, teve um grande resultado em campo, 3-0, né, sobre o Valenciennes, né? 3-0, e depois de muitos anos, tá?
o Lyon volta à final da Copa da França. Deixa eu ver aqui certinho há quanto tempo. Desde 2012, muito tempo, 12 anos que o Lyon não ia à final. E aí acabou o jogo 3-0, festa, a torcida invadiu o campo, uma festa muito bonita. E até o Textor, falando do Textor, né, que estava lá presencialmente, botou nos seus stories, né, que assim, que ele não era favorável, né, a essa situação, claro, de invasão de campo, mas dito isso, a festa foi muito bonita. Ele colocou essas duas situações, né? E teve como também curiosidade o Lucas Perry, né? Foi o goleiro titular do Lyon, né? O Adrielson parece estar com alguns problemas particulares e não foi relacionado, mas estava depois em campo também. O próprio Textor postou uma foto do Adrielson abraçado com o Perry com a bandeira do Brasil, tal, comemorando essa classificação para a final, né? E todo mundo viu na arquibancada, né? Pertinho ali do Textor, tava o Arthur Jorge, acredito que com a esposa, né? Deu para ver, uma mulher ruiva, tava ali do lado dele, e a gente está aguardando no dia de hoje a chegada deles, né, ao Rio de Janeiro, a tempo do jogo no Newton Santos, tá? A final, tá? Vai ser dia... Deixa eu ver aqui. Não, ainda tem a outra semifinal, que é PSG e Rennes, tá? Hoje, à tarde, no Parque dos Príncipes, né? Ou Parc des Princes, se preferirem. E a final está marcada para o dia 25 de maio no Stade de France, tá? Então, uma chance aí do Lyon conquistar esse título. Quem sabe aí o Perry e o Adrielson também, né? Conquistando esse primeiro título por lá no Lyon. Muito boa notícia, muito legal. É evidente que a gente quer ver sempre os clubes da Igor Holding bem, porque, né, acaba também afetando positivamente o Botafogo, né? O Molenbeek é que tá péssimo, né? O Molenbeek tá lutando contra o rebaixamento, né? A gente lembra que ele ascendeu para a primeira divisão esse ano e agora tá numa fase braba, né? Uma sequência de derrotas bem complicada, mas o Lyon aí dando uma resposta. Pessoal, o Botafogo divulgou a lista de relacionados ontem. Algumas surpresas, né? A principal que me chamou a atenção foi a ausência do Marçal. Ele está de novo com a lesão na panturrilha e é uma pena, né? Porque no momento que o Marçal começa a dar uma resposta, né? Começa a jogar bem, ao meu ver seria o titular hoje, né? Tá com esse problema. Com isso, certamente o Hugo deve atuar ali na esquerda, né? O garoto David também acabou sendo relacionado para ter um reserva para a esquerda. E realmente essa situação do Marçal, né, constantes lesões, faz a gente imaginar que o Botafogo talvez na segunda janela, a janela do meio do ano, tenha que buscar um lateral esquerdo, né? Uma pena, como eu disse, Marçal estava aí dando a volta por cima e fora dos relacionados. Quem também está fora dos relacionados é o Patrick de Paula, né, que retornou na última partida, e digamos que as surpresas aí positivas é o John, né, aparecendo relacionado, o Raul não apareceu, então a gente tem Gatito e o Gabriel e John, tá, os goleiros, e o Oscar Romero aparecendo pela primeira vez relacionado, né, então essa aí uma novidade do Fogão. Deixa eu passar aqui rapidamente a lista para vocês. Além dos goleiros que eu acabei de falar, os laterais, o David, o Hugo e o Matheus Ponte e o Rafael, tá? Zagueiros, Alexander Barbosa, Bastos e Lucas Alter. Volantes, Danilo Barbosa, Gregory, Cauê, Marlon Freitas e Tietê. Meias, Eduardo, Oscar Romero e Raí. E os pontas, Jefinho, Júnior Santos, Luiz Henrique e Savarino. Centroavantes, Tiquinho Soares e Janderson, né? Então o Matheus aí também, mais uma vez, fora aí da lista, né, de relacionados. Vamos falar logo do provável time do Botafogo. A tendência, segundo o GE, é que o Fábio Matias mantenha o ataque, tá? Então jogadores como Luiz Henrique e Jefinho, segundo o GE, né, devem começar no banco, tá? Antes de eu falar disso, vamos falar o nosso grupo já começou ontem, né? O Universitário venceu a LDU, né, que é tida aí como nosso grande adversário no grupo, lá em Lima, no Peru, né? Venceu de virada. Foi até curioso o jogo, né? O Universitário faz um gol no primeiro tempo, esse gol é anulado, e aí em seguida, no minuto seguinte, a LDU abre o placar
mas no segundo tempo a equipe peruana consegue 2 gols, consegue a virada, sai na frente aí fazendo 3 pontos no grupo D, né? É um resultado, não dá pra gente ficar ainda muito mensurando, foi bom, era melhor um empate talvez, sempre é bom os adversários empatarem, mas o fato é que o Botafogo vai pegar a LDU na próxima rodada, a LDU de certa forma já pressionada, né? Já teve um jogo, uma derrota, então o nosso jogo lá em Quito ainda ganha, né, um peso ainda maior, né, para o Botafogo. Mas não vamos pensar nisso ainda agora, né? Nosso foco total no Júnior Barranquilla. Então vamos lá, deixa eu falar aqui. O Botafogo, claro, né? Quem está no departamento médico e naturalmente não foi relacionado, como eu disse, o Marçal, o Yarley, né? Que também teve uma entorse no tornozelo, e o Pablo, que seria uma opção para a zaga. Muita gente pedindo o Pablo, né? Futuramente aí no lugar do Lucas Alter, né? Que ainda não tá passando aquela tranquilidade toda, mas o Pablo ainda também em fase final de recuperação do problema que ele teve na coxa. E, naturalmente, o Damian Soares suspenso pela expulsão lá em Bragança Paulista, tá? O Botafogo tem 2 pendurados, tá? O regulamento da Libertadores, os jogadores trazem os cartões, né? Então o Gatito, tá? É um dos pendurados e o Danilo Barbosa também pendurado. Não podem tomar aí, né? A gente espera cartão amarelo, né? Por isso que é tão importante. O Gatito é um cara experiente, né? Sabe jogar Libertadores, né? Mas se uma hora dessas ele tomar o amarelo, que é provável, né, de acontecer, que o Botafogo tenha o goleiro John, né? Pronto para atuar, né? Foi contratado para isso, para brigar ali pela vaga com o Gatito Fernandes, né? Vamos falar, antes da gente falar da provável escalação do Botafogo, falar um pouco do Júnior Barranquilla, né? Que ontem treinou no estádio da Gávea, estádio com várias aspas, enfim, fez a preparação final, tá desde segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, o atual campeão colombiano, Júnior Barranquilla, tá? Vamos falar aqui, a equipe comandada pelo Arturo Reyes, tá? E tem alguns jogadores conhecidos do torcedor brasileiro, um é o volante Cantígio, né, que era do Corinthians, e o outro é o atacante Xará, do Atlético Mineiro. O Xará, né? E falando em Xará, o meu Xará Carlos, tá? O experiente centroavante Carlos Bacca, 37 anos, ex-Milan, né? Rodou pela Europa, é o grande nome, né? O homem-gol do Júnior Barranquilla, então atenção total em cima do Carlos Bacca. Agora aquele momento totalmente aleatório, né? Bacca, em japonês, não é uma coisa muito positiva, não. Bacca como é que a gente poderia falar em português? É um bobão, parece com a palavra em português. Meu momento, curiosidades aleatórias, né? E se você quiser em coreano, a palavra também é parecida. Babuyá também é a mesma coisa que baka, bakataré em japonês. Momento linguístico. Se você quiser xingar em japonês ou em coreano, já sabe, né? Bakataré ou baka ou babuyá em coreano, é a mesma coisa, é babaca, né? Pode falar aqui, né? Babaca acho que já nem entra no hall de palavrões, né? Acho que qualquer criança de 3 anos já tá falando. Mas enfim, então esses são os destaques do Júnior Barranquilla. Fecha parênteses, momento totalmente aleatório. E o seguinte, gente, quem quer ir no jogo ainda hoje, tem praticamente só o setor sul disponível, né? O Botafogo liberou o setor sul. A torcida, aliás, eu nem botei no roteiro aqui, a torcida do Júnior Barranquilla veio, não sei se em bom número ou não, aprontou confusão ontem em Copacabana, mas não foi com torcedores do Botafogo não, até onde eu sei, brigou com ambulantes em Copacabana, pau quebrou por lá, então a torcida do Júnior Barranquilla aí, criando problemas, tomara que não crie problemas, né? Também vai estar em minoria absoluta, né, total, logo mais, então até para a própria saúde, né, do torcedor colombiano é bom eles não estarem, né, excitados ou querendo briga, né? Então deu essa confusão danada ontem em Copacabana da torcida do Júnior Barranquilla. Galera, jogo hoje, para quem não for o Newton Santos, para quem não é do Rio, enfim, no meu caso, eu não vou conseguir ir ao jogo, porque eu vou viajar depois do jogo, então já estou no lucro, né? Tinha uma viagem já marcada, antes de saber do calendário da Conmebol, né? Mas por sorte eu estou no lucro, porque como o jogo é 19 horas, eu vou conseguir assistir o jogo e partir
para o aeroporto. Isso já quer dizer o seguinte, que amanhã eu certamente não vou conseguir lançar o vídeo todos os dias, às 10 da manhã. Vou ver a hora que eu vou conseguir, né? Mais tarde, então já peço desculpas aí para vocês de antemão, que amanhã não consigo às 10 da manhã estar lançando o vídeo, tá? Devido a essa viagem. Depois eu conto mais da viagem, vocês vão saber, né? Tem a ver até com o nosso adversário, hein? Tem a ver com o nosso adversário. É um spoiler aí. Mas, enfim, transmissão ESPN e no streaming do Star Plus, tá? Que vai ter a narração do Hamilton Rodrigues, tá? A arbitragem, já falei aqui esses dias, vai ser o Christian Garay, que dirigiu o nosso jogo lá em Cochabamba, diante do Aurora, tá? É um trio chileno. Vamos à escalação segundo o GE, tá? Provável escalação do Botafogo, que obviamente a gente só vai saber mesmo 1 hora antes do jogo, né? Gatito Fernandes, Matheus Ponte, possibilidade para o Rafael também, mas deve ser o Matheus Ponte, Lucas Alter, Alexander Barbosa e Hugo. E aí uma surpresa, tá? O GE tá apostando no Gregory titular, tá? Logo mais. Deve ser Gregory, Marlon Freitas e Eduardo, meio de campo, tá? Então o Danilo ficando no banco, o Tietê também, a mesma coisa, o Tietê que foi o craque da partida de domingo. E o ataque, como eu falei antes para vocês, dei spoiler, deve ser o ataque que vem jogando, né? Júnior Santos, Tiquinho Soares e Savarino. Então, tanto o Luiz Henrique como o Jefinho certamente devem ser opções aí para a segunda etapa, né? Eu acho que o Fábio Matias está gerindo muito bem aí isso aí do grupo e ter muitas opções. E mais uma vez, se a escolha for de fato essa, eu acho que ele tá indo bem, né? Porque não está mexendo na estrutura da equipe e também tem que ser aos poucos, né? Tem que considerar que tanto o Luiz Henrique como o Jefinho recém voltaram de lesão na última partida contra o Boa Vista, foram bem, né? Garantiram ali o check para serem relacionados e para inclusive atuar, mas acho que começar jogando já seria um passo aí maior, né? Melhor, eu acho também essa escalação aí boa, né? Diria que só o Gregory é uma surpresa ali, mas certamente, né, nos treinamentos, enfim, e também o Fábio Matias vê de acordo com o adversário como um cara ali, o cão de guarda, né, Gregory. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Giro de notícias. Teremos aí certamente durante o dia, né, imagens, né? Será que eu vou encontrar? Vou esbarrar no Galeão? Não vai dar tempo, né? Porque eu estou indo depois da partida, né? Gostaria de esbarrar com Arthur Jorge e John Tector, mas vamos ver que horas que eles vão chegar no Rio de Janeiro, né? Para estarem lá no Newton Santos. É isso aí, galera. Então, mais uma vez, amanhã espero lançar o vídeo, tá? Não prometo, mas num horário totalmente alternativo, a hora que der, que eu tiver com internet, enfim, seja em aeroporto, em hotel, por onde eu estiver, lançar algum vídeo comentando a vitória do Fogão na estreia da fase de grupos da Libertadores. Assim espero, sei que vocês também esperam. Não tem outro resultado, né? Queremos começar com o pé direito, beleza? Deixa seu like, comenta aí embaixo e tamo junto. Valeu, Fogão, pra cima sempre!